Hoje vamos falar a necessidade ou não de retificar as certidões civis sobre cidadania italiana. A maioria dessas matérias também serão tratadas no nosso portal, que ainda está em produção total com previsão de lançamento para o ano que vem. Aqui embaixo está o nosso Instagram. Por enquanto, siga o nosso Instagram e aqui mesmo o nosso canal, pois haverá ainda muitos vídeos extremamente interessantes e práticos sobre cidadania italiana, com muitas dicas, inclusive para se livrar de muitas enrascadas. Falando em enrascadas, vamos tratar de um pouco de umas específicas nesse vídeo. Acabei julgando importante essa matéria, pois a gente recebe contatos e aparecem algumas coisas que realmente acabam assustando. E por essa razão, a matéria de hoje é exatamente sobre aquela antiga pergunta: preciso retificar meus documentos para a cidadania italiana? O que é retificar? Retificar para esse fim seria com um objetivo: corrigir. Na forma prática seus documentos serão analisados e todos os erros que a análise apontar serão corrigidos. Geralmente são erros em datas, nomes, cognomes, que são sobrenomes, locais de nascimento, locais de falecimento, casamento, filiação, etc. Quando os erros são relativos apenas aos nomes, às vezes é possível fazer um requerimento apenas para o tabelião, mas tem que ser poucos erros. Então, este tabelião é o tabelião do Registro Civil. Passando isso, além disso, tem que ser judicial, não existe outra saída. Geralmente porque outros erros sempre serão que ter que ser corrigidos. Não existe um apanhado de documentos aos quais não se façam necessário outras correções. Claro que existem exceções e às vezes é possível fazer através do tabelião. Não adianta, não existe mais aquela possibilidade de fazer vista grossa para estes erros. São necessárias retificações. Não vale a pena não fazer. Se você já vai fazer todo investimento no processo de cidadania, não existe razão para não fazer. Tem que ser feito, seja pela via consular, pela via administrativa ou mesmo pela via judicial. Não fazer é mais uma razão para o indeferimento do pedido judicial. Inclusive, isso tem sido argumento para o indeferimento de sentenças. Afaste de qualquer profissional que não quer fazer a retificação. É bom tomar cuidado com aquele profissional que diz que não é necessário retificar. Jamais pense em ir para a Itália fazer a sua cidadania sem retificar os documentos. Eu sei que a retificação é chata e dependendo da comarca em que é feita no Brasil, ainda pode demorar um tempão e pode atrasar o processo. Mas acredite, não vale a pena o risco. Nós aqui no escritório sempre buscamos as comarcas mais ágeis, mas nem sempre isso é possível, pois existe o chamado foro de competência e isso faz com que o advogado não possa distribuir o processo onde bem entender. Além disso, junto ao processo judicial, pode ser feito também o processo de suprimento, né, que por alguns também é chamado de certidão tardia. Mais uma razão que se tem para fazer o processo de suprimento, mais uma razão para fazer o processo de retificação. Mas recapitulando, não invista num processo de cidadania sem ter a certeza que tudo será devidamente feito no seu tempo e no seu prazo. Não insista num processo de cidadania sem retificação. Sempre tente fazer da melhor forma. Não escute aquelas histórias de que não é preciso retificar, que é bobagem, que o primo fez sem retificar. Faça sempre da forma mais correta, mais completa e principalmente da forma legal. Você sempre vai ter a tranquilidade que não haverá nada para anular no seu processo. E acredite, muitas vezes vem clientes querendo retomar a cidadania perdida. Mas claro, isso não tem relação com não retificar os documentos ou não corrigir os documentos, pois a falta de correção, melhor dizendo, de retificação, vai causar um indeferimento do processo. O anular o processo que eu refiro
é quando é feito mediante legalidade e formas estranhas, promessas, e que muito já se escutou falar nos anos anteriores. Sempre desconfie da forma rápida do dar um jeitinho. Nunca vai ser bom. A forma rápida é sempre uma forma de levar em consideração que alguma coisa estranha pode estar acontecendo. Muito obrigado mais uma vez. Essa é a matéria de hoje. Se gostaram, não esqueçam de seguir o nosso canal e dar um like aqui embaixo. Muito obrigado mais uma vez.